Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também os seus comentários, sugestões, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Eu estarei agora compartilhando os slides. Hoje nós estaremos abordando a lição de número 8, que traz como título Isaque, o filho da promessa. E o texto áureo nos diz: e a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, 27, somente a parte B. Verdade aplicada. Persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Nunca podemos esquecer da vontade absoluta e irrevogável de Deus, que está muito acima de nossas vontades. Os textos de referência, eles se encontram em Gênesis, no capítulo 26. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Reobote aqui não está ligado a porfiar, e sim a alargar. Isso que é o mais importante para Isaque. É bem interessante isso. 23. Depois subiu dali a Berseba. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. O 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Motivo de oração: ore por mais confiança em suas promessas. Aqui na introdução, a lição de hoje vai estar enfocada em Isaque. Então, o estudo sobre a vida de Isaque nos remete à realidade de que, ao longo da nossa peregrinação como discípulos de Cristo, enfrentaremos diversas situações, requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. Aqui nós estamos abordando um ciclo de histórias patriarcais sobre Abraão, Isaque e Jacó, que vai desde o capítulo 12, vai até o capítulo 36, que muitos estudiosos identificam como a segunda parte do livro de Gênesis, ficando as histórias de José destacadas à parte como a terceira. E é interessante que dentro da invocação tríplice que aparece lá em Êxodo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vamos perceber que existe um ciclo de Abraão e um ciclo das histórias de Jacó, e não existe exatamente um ciclo separado, destinado a Isaque. Ele fica como que na interseção, como está aqui nesse gráfico. Isaque, então, é o ponto de interseção entre Abraão e Jacó, sendo que o capítulo 26 é o único em que Isaque aparece, digamos assim, sozinho, sem estar como coadjuvante nem de Abraão, nem de Jacó. Ponto de partida: os propósitos de Deus sempre se cumprem. Operando Deus, quem impedirá? Nunca devemos esquecer dessa passagem do profeta Isaías.
Tópico 1. Uma esposa para Isaac. A mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vida do Salvador. Subtópico 1.1. Uma esposa para o filho escolhido. Aqui vale a pena lembrar que a escolha diz respeito aos propósitos de Deus, ao plano de Deus e não para a salvação. ênfase do comentário: é uma bênção ter um pai que se preocupa com o futuro de seus filhos. Lá em Gênesis 25, 5. Mas Abraão está mais ocupado com o propósito de Deus para os seus descendentes, como aparece aqui no capítulo 24 de Gênesis. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. O que quer dizer se trabalhar junto com ele? É porque Deus ele tem um plano para as nossas vidas, tem um propósito para as nossas vidas, mas Deus ele não nos impõe. Então ele requer que nós aceitemos fazer parte do plano que Deus tem para nós. Assim como o Senhor provou o seu cuidado com Abraão e sua família no passado, enviando um anjo, assim Abraão está confiante de que o mesmo será provado novamente verdadeiro. Ele enviará o seu anjo diante de vós. Essa frase que ecoa lá no livro do Êxodo. Com essas declarações enfáticas, Abraão declara sua fé que o Senhor proverá, ou como está no hebraico, o Senhor fará ver, ou o Senhor verá. Aqui eu destaquei o subsídio do professor, que eu achei bem interessante. Temos dificuldade de trabalhar com Deus, de entender os propósitos de Deus. Como certa vez o Senhor Jesus falou para Pedro: o que eu faço hoje não entendes, mas entenderás depois. Ou achamos que devemos fazer tudo sem Deus, ou achamos que Deus não quer que façamos algo. Mas acreditar na soberania de Deus é acreditar também em seu desejo de nos incluir ativamente em seus propósitos. É uma frase muito inadequada aquela que diz: eu não aceito Deus. É como se estivéssemos questionando a soberania de Deus. Subtópico 1.2. Um servo piedoso para uma tarefa preciosa. A ênfase do comentário, lembrando que eu sempre gosto de colocar essa ênfase do comentário, destacar uma parte aqui do tópico, do subtópico, para comentar. O servo a quem Abraão incumbiu esta importante tarefa era alguém igualmente temente de Deus. Ele promete a Abraão não escolher para Isaac uma mulher estrangeira. Ele pede a Deus graça e direção. É interessante que a tradição diz que esse servo é o Damasceno Eliezer, que aparece lá no capítulo 15. Mas aqui vale salientar que o texto bíblico não declara o nome dele. O mais importante é que ele demonstra estar sintonizado com a mesma obediência de fé que Abraão demonstra. Este é o primeiro exemplo registrado na Escritura de oração por orientação específica. Essa oração que é mostrada em Gênesis 24. A oração do servo é crucial para a história e o cumprimento de sua missão. E aí na expressão dá-me êxito, o hebraico literalmente diz: faz acontecer diante de mim. O servo depende da providência de Deus. A doutrina da providência de Deus diz que mesmo quando não está aparente, quando não está claro para nós, Deus está sempre velando, olhando por nós. O que acontece ser acaso, pela perspectiva humana, é parte de um plano orquestrado
pela perspectiva divina. Não existe acaso. Também temos que evitar o outro extremo, que é o determinismo. Nós temos o livre-arbítrio, mas obviamente que esse livre-arbítrio, ele é policiado, ele é limitado. Então não há um determinismo, porém também não podemos dizer que tudo é obra do acaso. É necessário sempre ter em mente esse meio termo. Vamos ao subtópico 1.3, o encontro marcado por Deus. Então, destacando aqui a ênfase do comentário, Isaac perdera aquela que até ali fora a mulher mais importante da sua vida, sua mãe. Deus estava para confortá-lo com aquela que a partir de então se tornaria a mulher mais importante para os seus descendentes. Quando Deus tem propósito em nossa vida, nossa história, nunca termina na dor. E aqui um comentário interessante que eu destaquei aqui desse comentarista importante, lembrando que no final dos slides eu coloco a bibliografia que eu utilizo para poder abordar aqui subsídios, além daqueles que aparecem na revista. Com o casamento de Isaac, a história atingiu seu objetivo. Os desejos de Abraão foram realizados, o servo cumpriu seu dever e as promessas divinas podem ser cumpridas. Assim como Isaac agora é chefe da família de Abraão, Rebeca entra no lugar de Sara e se torna a principal mulher da casa patriarcal. É bem interessante isso. No livro de Gênesis, nós temos, além dos patriarcas, uma teologia em torno daquelas que nós podemos chamar de matriarcas de Israel. Isso fica bem patente no livro de Gênesis, é bem interessante. Assim, ela é levada para a tenda de Sara. Dar-lhe a tenda de Sara imediatamente indicou sua posição na comunidade. Fazendo então uma síntese aqui do primeiro tópico, eu ensinei que os servos de Deus precisam enxergar as escolhas de seus relacionamentos sob o ponto de vista dos propósitos de Deus. Vamos agora ao tópico 2, um novo patriarca, Isaac sendo aí tornado um novo patriarca. Abraão concluiu o propósito da sua vida morrendo em boa velhice, mas o propósito que Deus começou em Abraão não morreu com ele. 2.1, subtópico 2.1, contando com um milagre. A ênfase do comentário: depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Está lá em Gênesis 25:11. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa vida. Tem sempre propósitos maiores que afetam outras e futuras gerações. Abrindo aqui um parênteses, até mesmo a questão das orações, devemos ser criteriosamente em nossas orações. Às vezes somos egoístas, pensando tão somente em nós. É lógico que nós, como filhos dependentes de nosso Pai acima de todos, que é Deus, a quem mais nós vamos recorrer? Mas às vezes nós pedimos coisas que vão interferir ou vão prejudicar outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz que às vezes nós não pedimos e pedimos mal, porque não somos criteriosos a bem de nossas orações. O tema da bênção herdada, central para a narrativa de Abraão, aparece no versículo final do ciclo narrativo em Gênesis 25:11, encerrando o ciclo de Abraão. A bênção, no entanto, não é automática, como mostra a rivalidade na história de Jacó e Esaú. Ao contrário da prática de Isaac e Jacó, Abraão não invocou formalmente a bênção sobre Isaac. Nossa passagem indica que somente o Senhor confere bênção. Isso é uma lição aqui importante. E o fato de não invocar
de imediato, de não invocar formalmente a bênção, mostrando que a bênção não é automática, significa também que nós devemos ter uma conduta digna da bênção que Deus quer nos dar. Isso é muito importante. A história de Jacó também vai deixar muito mais claro isso. 2.2, 2 nações em um ventre. ênfase do comentário: as duas nações que surgiram destes 2 filhos não apenas brigaram entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Esaú. Está lá em Gênesis 25, 23. Nas próximas lições, quando nós abordarmos acerca de Jacó, vamos falar com isso com mais detalhes. Devemos guardar isso na memória quando começarmos a observar os eventos que farão da tribo, coloquei SIC, né? Porque falar da tribo de Israel não é muito adequado. Na verdade, é de Jacó e Israel que vão surgir as 12 tribos de Israel. Tá? Mas farão de Israel uma poderosa nação. Essa revelação a Rebeca pertence a uma longa lista de ilustrações em que o irmão mais novo substitui os irmãos mais velhos. Pensa-se aqui alguns exemplos coletados em Isaque e Ismael, Zerá e Pérez, também gêmeos, Davi e seus irmãos mais velhos, Salomão e Adonias. Tudo isso testemunha a escolha gratuita de Deus, na qual o favor da escolha não é a idade, mas a vontade soberana de Deus. Acrescenta-se aqui, Deus não escolhe com base nos méritos. Isso aí, a escolha para uma determinada obra é soberania absoluta de Deus. Mas nós devemos fazer jus à obra a qual Deus nos está confiando. Lembre da parábola dos talentos. 2.3, o mais fraco governará o mais forte. ênfase do comentário: Esaú era formoso, caçador, homem do campo. Jacó era caseiro, mais fraco e inexpressível. É o que diz o texto lá em Gênesis 25. Por isso Isaque apreciava mais a Esaú que Jacó e o via como o herdeiro das promessas. Ele era o herdeiro natural, pelo raciocínio humano. Rebeca estava decidida a fazer qualquer coisa para que seu preferido Jacó fosse o herdeiro das promessas. O problema é que Rebeca tentou usar de engano para tal. Mas acima das intenções de uma mãe, há um Deus dando prosseguimento aos seus propósitos. Isso nós vamos abordar outras vezes essa questão, principalmente quando falarmos de Jacó nas próximas lições. É importante lembrarmos de uma coisa: ao contrário do que Rebeca fez aqui, Deus não precisa de, entre aspas, nossa ajudinha. Isso é muito importante. 2 nações. Aqui tem vários versículos que falam sobre essa questão de Esaú e Jacó, e diz que servirá o mais novo, o mais velho servirá o mais jovem. Jacó deve sua supremacia à eleição soberana, não aos direitos naturais. A graça de Deus triunfa sobre a convenção humana. Jacó vai precisar aprender essa lição. Resumo então do tópico 2, eu ensinei que nosso futuro não será produto do destino impessoal e nem estará limitado às nossas escolhas fracassadas. Vamos agora ao tópico 3. Deus de Abraão, Deus de Isaque. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaque. Só comparar essas 2 passagens aqui. Há um fio de propósito divino perpassando por detrás da história de vida dos patriarcas. 3.1, subtópico 3.1, promessas confirmadas. Enquanto Deus repete as bênçãos e promessas, Isaque parece repetir o erro e deslizes do seu pai.
aqui abre um parênteses. Nossos pais devemos respeitar nossos pais, honrar nossos pais. Nossos pais sempre são um espelho para nós, e da irresponsabilidade dos pais de não errar, a responsabilidade dos pais de acabar não levando os filhos a repetirem os seus erros. O mesmo medo que fez Abraão mentir, dizendo que Sara era sua irmã, levou Isaque a mentira sobre Rebeca. Apesar desse deslize de Isaque, Deus preservou sua esposa e ele. Apesar da mentira, Deus preservou por causa da sua misericórdia. Deus não está assinando aqui embaixo da sua prática da mentira. É muito importante salientar isso. Deus nunca assina embaixo de práticas erradas. Deus nunca passa a cabeça em ninguém. O que Deus fez aqui foi um ato de misericórdia, tendo em vista propósitos maiores, inclusive da questão da eleição. Deve-se salientar isso. Como se dá em cenas semelhantes em Gênesis, os encontros de Isaque com os filisteus são caracterizados por conflito e bênção. Você tem em Gênesis muito, aqui nas histórias de Abraão, nós temos muitas cenas duplicadas. Isso é até um estudo interessante. A cena progride desde a existência precária até a segurança e riquezas, se movendo da fome a um poço de abundância. Quando ele declara lá em 26:33, encontramos água. Do medo de violência da parte dos homens de Gerar a um pacto com eles, e do conflito e confrontação à paz. É interessante como Isaque, apesar dos seus temores, do erro dele acabar mentindo ou omitindo, é interessante como Isaque aqui, ele tenta resolver da maneira mais pacífica possível. Ele tem todos os motivos para se irritar, para perder a paciência, porém, Isaque em tudo procura resolver de modo pacífico. Ele encarna muito bem aquele ideal que vamos encontrar lá em Mateus: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma conversa entre Isaque e os moradores de Gerar se transforma em uma inquirição acerca de Rebeca. Os moradores de Gerar perguntam simples e educadamente sobre ela. O texto não indica nenhuma ameaça em sua inquirição, mas Isaque parece sentir ameaçado, talvez lembrando do episódio do pai. Para evitar perder sua esposa e talvez sua vida, ele recorre ao engano e diz ao grupo que ela é sua irmã. Então, aqui, enquanto que lá com Abraão ele omitiu, porque de fato era meia-irmã, Sara, aqui ele está de fato mentindo. Nós não podemos ser maquiavélicos, ou seja, para eu atingir um determinado propósito, não importam os meios, não importa se eu preciso mentir. Eu preciso ter uma conduta digna. Se eu quero atingir determinados fins, eu preciso me preocupar com os meios. Essa é uma essência do cristianismo, ter um bom testemunho, de tal forma que a maneira como eu ajo esteja de acordo com os princípios cristãos. E um deles, não mentir. Aqui ele imita seu pai, como você vê lá nos capítulos 12 e 20. Aqui nós temos um padrão tríplice, enquanto outras histórias, elas têm uma duplicata. A escassez de alimentos na terra é um contexto apropriado para a escassez de verdade em Isaque. É bem interessante esse link narrativo. A fome causada por uma escassez de alimentos, ele deixa para trás, mas a fome da verdade, causada por uma preferência pela conveniência em vez da convicção, persiste em Gerar. A pretexto de um determinado objetivo,
eu vou fazer aquilo que me é mais conveniente. Não. As minhas atitudes precisam estar condignas com o andar de um cristão. Por isso aqui, dando continuidade, os cristãos, como parte da família eleita em Cristo, devem depender inteiramente de Deus e não dos inventos humanos para as provisões e promessas. Em suas reflexões sobre a luta de Isaac com Deus por um filho, Brueggemann, que é um grande teólogo bíblico, ele afirma: não há garantias naturais para o futuro e num modo de assegurar a herança da família. Deve-se confiar somente no poder de Deus. A promessa requer uma razão para apreender e convicção e um amplexo de incerteza. Deus é o único que dá a vida. Qualquer pretensão de que o futuro está assegurado por direitos ou reivindicações da família é um engodo. Os próprios judeus, porque somos descendentes de Abraão, então nós temos a salvação, digamos assim, garantida, ou as promessas garantidas. E aqui tudo está na dependência absoluta de Deus. Subtópico 3.2, a bênção da prosperidade. Como a terra onde Isaac prosperava com os poços era dos filisteus, eles requeriam os poços cavados. Isso parece frustrar Isaac, mas Deus está vendo como estas demandas estão gerando insegurança no coração do seu servo e lhe aparece para fortalecer a sua fé. A sua resposta foi adoração e não murmuração. Diga-se de passagem e diga-se com ênfase. Esse episódio tem paralelo lá em Gênesis 21, onde Abraão enfrentou dificuldades com Abimeleque por causa do suprimento de água. Naquele caso, foi conseguida uma solução pacífica com Isaac para que ele não brigasse, ele abria mão dos seus direitos e ia para outro lugar, ele não discutia. Isso é importante. Isaac é um grande exemplo aqui de homem extremamente pacífico. Se diz no popular, algumas pessoas dizem no popular que eu dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. O cristão, ele tanto dá um boi para não entrar numa briga e, se necessário, uma boiada para aqueles que insistem para ele não entrar em discussão, em briga. Devemos ser pacíficos. 100 anos mais tarde, entretanto, de Isaac foi simplesmente solicitado que fosse embora. E é o que Isaac acabou fazendo para não contender, para não porfiar. Abraão tinha escavado os poços e estes faziam parte da herança de sua família. Era um direito natural de Isaac, que ele acabou abrindo mão justamente para não brigar. Mas com a passagem do tempo, o respeito à propriedade foi diminuindo. A terra era deles, ou seja, dos filisteus, e não de Isaac. Pelo que o estrangeiro, aí coloca entre aspas, porque ele é tratado aqui como estrangeiro, o estrangeiro Isaac perdeu o direito à terra. Sem dúvida, ele levou tudo quanto possuía, não tendo sido prejudicado de modo especial, excetuando a inconveniência de ter de encontrar um novo lugar onde lançar raízes. Subtópico 3.3, o legado das bênçãos. Embora Isaac fosse o portador das promessas, as suas preferências por Esaú não determinaram aquele a quem Deus escolheu abençoar. Como a bênção era irrevogável, coube a Isaac recomendar ao filho da promessa aquilo que seu pai, Abraão, recomendou a seu respeito, que Jacó não tomasse para si mulheres estrangeiras. E aqui eu destaquei o subsídio do professor, que está na revista do professor. Havia um direito biológico sobre Esaú. Porém, por causa das articulações de Rebeca, Isaac abençoa Jacó em nome de Deus.
Rebeca, ela quer, como eu disse aqui no início do vídeo, Rebeca quer, entre aspas, dar uma ajudinha para Deus. Deus já tinha prometido uma bênção para Jacó. E aqui um dado importante: se Deus prometeu, nós não podemos atropelar, passar à frente de Deus e querer fazer da nossa maneira. Não é que Deus tenha mudado de ideia sobre seus planos. Abençoar Jacó sempre foi o seu propósito. Isso não nos dá o direito de fazer o que é errado na crença de que Deus fará com que as coisas deem certo de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser da maneira como Deus requer, da maneira como Deus, Ele quer. Somos responsáveis morais pelas nossas escolhas. Devemos obedecer à vontade revelada de Deus, mas não podemos nos esquecer de uma coisa: os motivos e propósitos de Deus estão para além da nossa capacidade de compreensão, como nós temos lá em Isaías 55, 9. A síntese aqui do tópico 3, o resumo: eu ensinei que não importam as dificuldades ou o que os opositores queiram fazer para nos levar ao fracasso. Os propósitos de Deus sempre prosperarão. Conclusão: a maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência pública, mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certos de que somos dele e vivemos para ele. Por isso que eu escolhi essa imagem aqui de um pai colocando nas mãos do filho uma chave, e essa chave é a herança que nós podemos legar, uma herança espiritual. E aqui eu deixo a bibliografia e que Deus abençoe em nome